Olá, eu sou Jânio Gouveia, bem-vindos ao episódio de estreia do Arte na Contramão. E aqui do meu lado temos o outro apresentador, que é o Diogo Andrade. Vou deixar que ele se apresente, falar um pouco de quem ele é, o que ele faz e também um pouco de quais os projetos que ele tem ou dos trabalhos artísticos que ele tem a realizar aí. Fala aí, Diogo. Olá, pessoal, sou o Diogo Andrade, artista, ator, também trabalho com a G-Assessoria, né, na parte ali da parte técnica, de transmissão, design. Então, sou o Diogo Andrade, artista. Beleza. E, Diogo, conta aí pro pessoal o que você vai fazer nesses últimos meses em termos de arte, em termos de trabalhos artísticos aí. Eu sei que você é artista, né? Tem várias, além da arte, você tem outros tipos de coisa que você faz, né? Então, o que você pode dizer pro pessoal? O que você vai fazer por aí? Bem, como já disse antes, sou artista, né? Sou ator e exerço essa, vamos dizer assim, essa linda profissão que eu gosto demais dentro da Print Art. Então, nos próximos meses, nós temos algumas apresentações para fazer dentro do grupo de teatro da Print Art. A primeira apresentação vai ser em agosto, lá em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. E a segunda apresentação que nós vamos fazer neste ano é em novembro, no evento Forjados, que é da Fabiana Kazukawa. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, no Flusão da Barra. Tem um terceiro evento que possivelmente vai acontecer em setembro, mas estamos conversando com a pessoa que solicitou esse teatro, né? Temos algumas peças dentro da Print Art. E lá em Sidrolândia vai ser o Pitoco com a mãe dele, né? Com a Pitoca. Em novembro vai ser o Teatro do Pitoco também. Com o teatro, vai ser 2 peças com o teatro Bonecos de Plástico readaptado para esse evento em novembro. E, possivelmente, esse que vai acontecer em setembro vai ser também o Teatro do Pitoco. Ele é bem famoso, o Pitoco, né? O Pitoco vocês precisam conhecer, ele é famosíssimo. E as crianças amam o Pitoco, hein? Certamente você vai ouvir falar, vai estar aí pelas nossas redes aí. Bom, mas vamos deixar de falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora sobre o que é o assunto mais importante, que é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o cristão e a arte literária. Antes de tudo, nós queremos dizer que o propósito do nosso podcast não é só falar por falar, mas é levar você a pensar e desenvolver as diversas formas artísticas dentro de uma perspectiva bíblica. Né, Diogo? Hoje nós temos visto que a arte tem sido desenvolvida, muito difundida de várias formas aí, mas o que falta, muitas vezes, a gente percebe é essa visão mais bíblica, mais até mesmo dentro das próprias igrejas, não é mesmo? O que você acha? Bem, dentro da arte, ela tem... Primeiramente, que eu vejo que a arte ela tem sido usada como uma ferramenta ideológica. Uhum. Então, a igreja, eu digo assim, que desde o início, ela que manda... A arte cresceu dentro da igreja, dizer assim, você vê... No início da história da igreja, que, por exemplo, em Salmo que era cantado, o Salmo era cantado, a escrita, né, poesias, tudo mais. Mas hoje a arte, a igreja, ela perdeu esse poder, ela tem ficado cada vez mais reclusa dentro de um negócio que é só música e teatro. E agora a dança, né? Uhum. E pronto, acabou. É isso que a gente vê muitas vezes pela internet, pela TV ou nas igrejas que a gente temos ao redor, né? Uhum. Verdade. Mas será que a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre arte, né? Falar sobre literatura, que é o nosso tema de hoje? O que a Bíblia tem a dizer a respeito? Será que a Bíblia fala sobre isso? Às vezes as pessoas dizem que a Bíblia é um livro tão retrógrado, tão ultrapassado. Será que ela fala sobre um tema como esse? E outra coisa, qual que é o lugar do cristão na literatura, né? Qual o lugar da literatura na vida de um cristão? E ele pode desenvolver, ou ela é só um entretenimento, ou ela pode ser algo bem profundo na vida de um cristão? Júnior, a primeira, em relação à literatura, na verdade, ela tem que ser primordial na vida do cristão, né? Uhum. Porque o que nós sempre falamos nos púlpitos, ou falamos para os nossos irmãos, que é o quê? A gente tem que ler. Uhum. E ler o quê? Ler a Bíblia, né?
Então, eu acho que a literatura tem que ser primordial na vida do cristão, né? Uhum. Infelizmente, a igreja contemporânea, né, de uns tempos, creio que desde a entrada do iluminismo, a igreja foi perdendo esse contato com a literatura, né? Tipo, de uma forma mais profunda, pensar a literatura, a se envolver com ela, a desenvolver trabalhos dentro da literatura, a escrever, né? Eu acho que a igreja, ela relegou muito esse papel. Parece que ela dissociou. Parece que a arte literária, ou a arte como um todo, ela disse, não, isso aqui é secular, e pra gente é só a Bíblia que é sagrado, as coisas de Deus são sagradas. Isso aqui não, isso aqui te deixa pro mundo, porque isso aqui não é de Deus. Então a igreja foi deixando, recuando, e agora ela tenta avançar para adentrar neste mundo novamente, porque ela parece que começou a entender, né? Eu acho que a igreja começou a entender. Mas ela tem uma grande dificuldade, né, hoje em dia. Tem. A igreja tem dificuldade de se relacionar com a literatura de modo geral. Ela não sabe discernir o que é bom para ela, o que não é bom. E muitas vezes ela adquire, ela consome literaturas que não são eficazes, eficientes, edificantes, né? Que deturpam o sentido original daquilo que elas deveriam viver, né? Que fazem, ao invés de levá-las a Deus, afastam ainda mais. Né? Infelizmente, né? E falando nisso, tem, em relação a essas literaturas que nos afastam, tem muitas literaturas que dizem que são cristãs, mas elas focam muito mais no homem, no que o homem tem que lidar consigo mesmo, sozinho, né? Tipo assim, e querendo colocar que Deus tem esses mesmos problemas que o homem tem, né? Por exemplo, eu já ouvi falar de uma literatura que fala de que Deus estava solitário e de que ele criou um homem porque ele estava só. E isso não tem sentido nenhum, porque Deus sempre estava ali com o Espírito Santo e o Filho. Uhum. Então, ele nunca esteve só. Então, acaba que tem literaturas que tentam transformar Deus num homem pecaminoso que nós... Tipo assim, na imagem de um homem que é como nós somos. Uhum. Cheio de falhas, cheio de defeitos, que nós nos sentimos solitários, por isso que nós queremos companhia. Mas, às vezes, a gente não entende porque a gente começa a sair mais daquilo que é a literatura que a gente tem que ter como primordial, e a gente não consegue olhar por essa lente, tipo, não consegue discernir pela lente bíblica aquilo que a gente está consumindo ou lendo, e acaba que a gente fica olhando só para aquela situação lá, só para aquele livro ali é meta de vida. A Bíblia aqui eu só vou usar um pouquinho para cá, né? Uhum. E é verdade, o cristão ele deveria se envolver de uma forma mais profunda com a literatura. Uhum. Até mesmo para ele conhecer o que as ideologias que estão ao redor dele, como que ele pode olhar essas coisas dentro, isso acompanhado de uma leitura bíblica, né? Usando a lente da lente da escritura. Mas, infelizmente, como é que o cristão vai ler as literaturas seculares se ele não ler nem as escrituras, que é o que deve alimentá-lo, que deve orientá-lo, que é a bússola dele, né? Que é a regra de fé e prática, que é a que vai ajudá-lo a perceber essas diferenças, o que é o que não é nocivo. Mas o cristão hoje em dia não lê a Bíblia, muitos crentes não leem a Bíblia. É diferente lá, por exemplo, a gente vê lá que a Bíblia fala dos crentes da igreja de Bereia, que enquanto os discípulos, o próprio Paulo pregava, eles estavam observando se era de fato assim, eles estavam constatando. Mas o que acontece hoje? O pastor pede para abrir a Bíblia, deu o texto, os crentes leem o texto, e acabou de ler o texto, os crentes fecham a Bíblia e ficam olhando. E fecha, só vai abrir de novo no próximo culto, na próxima semana. Culto, e eles não comparam. Será que essa palavra está dentro daquele que está sendo pregado, o texto que ele leu? Será que ele não está viajando? Será que ele não usou o texto como pretexto para colocar as posições humanas dele? E tem isso, que hoje tem misturado muito humanismo, né? E as pessoas, e muitos crentes não filtram, porque eles fecham a Bíblia, não leem a Bíblia. É que nem a situação de frases que eles pegam dentro da Bíblia.
Porque a questão de você ler essas outras literaturas num aspecto usando a lente da Bíblia, também vai trazer a pessoa para ela poder contextualizar tudo aquilo que ela lê. Uhum. Por exemplo, você vai lendo tipos de literaturas diferentes que tem, poemas, poesias, enfim. Vai ler narrações, tem romances que são bons de se ler também. Você vai conseguindo construir uma inteligência em cima daquilo, de poder observar o que está sendo dito. Porque às vezes a pessoa vai ler a Bíblia e ela lê só um pouquinho, e aí lê o que convém e pega uma força naquilo que alguém está falando para ela. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Você... não, mas eu estou insistindo nessa situação aqui, uma situação errada, eu estou insistindo nessa situação, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Uhum. Né? E distorce. Distorce. Ela não consegue interpretar direito também. Perdeu esse poder de interpretar porque ela não sabe fazer essas associações, porque ela não lê. Bom, mas já que a gente deu esse primeiro passo falando sobre o nosso tema, sobre se o cristão deve se envolver com a literatura, é claro que ele deve se envolver, lógico, tendo cuidado e daquilo que ele está lendo, se de fato vai ser bom, vai ajudá-lo de alguma forma na sua fé, ou se aquilo pode ser pernicioso para a fé dele, mas se estiver associado, se ele estiver desligado das escrituras, né, aí fica mais complicado. Mas uma outra coisa, será que como é que os cristãos se relacionaram com a literatura ao longo dos séculos? Será que teve cristãos se envolvendo com a literatura a seu entorno? Por exemplo, a gente olha, vamos olhar para a Bíblia, a gente vê os primeiros cristãos, eles estavam ali cerceados dominados pelos romanos. Será que eles tinham acesso à literatura? Será que eles liam as literaturas daquele povo que estava ali, no qual estavam sendo dominados? Será que os cristãos liam? É claro que sim, né? A gente vê lá pelos escritos, lá os evangelhos, por exemplo, a gente vê que eles tinham um profundo conhecimento. Os autores dos evangelhos narrando ali são livros. Eles tinham um envolvimento profundo com as escrituras, né? E só foi quebrado naquele período lá dos primeiros séculos por causa da perseguição. E o que eles fizeram, Diogo, na época da perseguição? Como é que os cristãos faziam? Bem, o que eles fizeram foi que, de alguma forma, eles tinham que levar a mensagem, e eles começaram a explorar outros tipos de literatura, que é o caso do Apocalipse, que muita gente associa ao Apocalipse como... Apocalipse é o livro do finais dos tempos, né? Mas só que ali não tem muito a ver com... Porque ali é livro da revelação, né? Apocalipse se chama revelação. Começaram a usar símbolos, figuras. Dentro da Bíblia você vê esses símbolos e figuras para começar a se comunicar, porque muitas vezes aquelas cartas elas eram interceptadas, né? Isso. Elas eram interceptadas. Então, para que eles não fossem delatados através daquilo que eles escreviam, então eles começaram a usar símbolos do povo dele. Falando sobre... Tem a estrela de Davi, né? Isso, tem o peixe. Dentro de Apocalipse você vê, por exemplo, quando fala que o número do homem é 666, o pessoal fala que é a besta, né? Mas na verdade está falando ali de Nero. Isso. Era uma numeração que lá fala que a soma do nome dele é 666. Então quando eles usavam o alfabeto como número também. Então você somava o nome de Nero, era César Nero, né? Se não me engano, alguma coisa assim. Tinha um título e o nome, né? Você somava o número de Nero e dava um 666. Então eu estava falando sobre Nero naquela época, e não falando de alguém que vai aparecer agora. Então eles utilizavam esses símbolos. Então, mais do que ninguém, a igreja naquela época ela estava profundamente envolvida na literatura, porque para fazer aquele tipo de simbologias e tudo mais, ela tinha que ter um pleno conhecimento dos símbolos e do que elas significavam naquela época, né? Exato. E os destinatários também tinham que saber entender aqueles símbolos lá, aquela simbologia. E, aliás, ali é um gênero literário chamado Apocalipse, né?
Apocalipse, E era o livro de Macabeus também é do mesmo estilo. E havia muita literatura com este gênero. E, aliás, a Bíblia em si, ela não é só um livro. A Bíblia é uma biblioteca cheia de livros, né? E de vários gêneros. Por exemplo, que gênero a gente pode citar da Bíblia ali que nós podemos observar? Diferentes gêneros, por exemplo, tem vamos dizer, provérbios. Os provérbios, o livro de sabedoria, né? Livro de sabedoria, salmos. Tem crônicas, né? Que são crônicas ali dentro, crônicas. Salomão falando, né? Salomão falando ali. Você vê o próprio Apocalipse, né? Que é um livro de simbologia. E você vê outros tipos de narrações sobre história. Isso. Muitas coisas. E aí você falou sobre a leitura. Assim, dentro da Bíblia você vê situações em que o próprio Jesus puxava o livro os pergaminhos de Isaías ali, lia ali dentro lá eu não me lembro qual era o nome que ele lia ali, junto com os outros homens ali, fazia a leitura de Isaías, quando ele disse que ele era aquele que Isaías tinha falado lá no passado. Então você vê como é que ela está estritamente ligada à literatura, né? A palavra de Deus, o próprio Jesus ali. Exato. Então, aí você vê vários gêneros. Por exemplo, Gênesis é um livro histórico que fala da história da criação, da história do homem, como o homem foi criado, o que aconteceu com o gênero humano que o corrompeu. Se você quer saber essas informações, está lá no Gênesis. Como foi criado tudo isso, o que Deus usou para criar o homem, o que aconteceu. Então, Apocalipse narra tudo isso, né? E o livro da lei, que falam daquilo, das regras, das normas que Deus estabeleceu para cercear a vida do povo de Israel. E a nossa também, aplica-se à nossa vida, algumas leis ainda se aplicam aos nossos tempos. Nós temos livros, genealogias que falam, que apontam, por exemplo, que falam da descendência do povo, por exemplo, que aponta para Jesus, né? De onde que veio Jesus, quem foram seus descendentes. E muito importante isso. Então, como é que a gente vai saber se não tivesse? Como é que a gente ia saber quem são os descendentes? De onde que Jesus veio? Qual é a origem de Jesus humana? Se não fosse através desses escritos, que foram permitidos, que Deus usou homens para escrever. Então, a Bíblia, ela é uma biblioteca que às vezes a gente ignora. Aí as pessoas dizem, é um livro chato. Não é um livro, são vários livros. Livros, né? Então, ali são vários livros. Então, a Bíblia, sim, os cristãos se relacionaram de forma profunda e eles desenvolveram muito material, escreveram bastante e além do mais, podemos ainda pensar em grandes nomes. Nós podemos pensar em grandes nomes. Mas teve cristão, crente, católico que escreveu, desenvolveu material. E como teve, né, Diogo? A gente pode citar alguns, eu vou citar alguns, o Diogo vai citar alguns também aí, ó. Eu coloquei alguns exemplos. Nós temos por exemplo, você já leu, alguém já deve ter lido Cidade de Deus, Confissões, já ouviu falar de Agostinho? Não é o Agostinho da grande família. Da grande família, não. Um taxista. É Santo Agostinho. E ele escreveu esses livros. Que outros, por exemplo, a gente pode citar, Diogo? Nós temos uns que têm simbologias que arremetem ao cristianismo, porque eles eram cristãos também na época. O J.R. Tolkien, por exemplo, o Hobbit, a Sociedade do Anel. Muita gente acha que não, mas tem uma simbologia cristã ali dentro, assim como Nárnia também, né? Que tem o famoso filme Nárnia. Também o escritor usou lá a simbologia cristã ali dentro. Tem também John Milton com Paraíso Perdido e um famoso brasileiro de uma literatura muito boa, que eu não sei como pronunciar o nome dele. Wurlitzer, autor da trilogia As Crônicas de Olan. Gente, é incrível essa trilogia As Crônicas de Olan. Muito, muito bom. Eu li só a primeira, eu tô querendo adquirir as duas outras para poder ler, mas é fantástico. Quem me indicou foi o meu filho na época. E eu lia esse livro, eu digo, que fantástico, usando simbologia, inclusive simbologias próprias que remetem ao judaísmo.
Estavam lá e apontando tudo para o evangelho, para a pessoa de Cristo. Um livro fantástico, muito bom. Se você não leu, você deve ler. Também nós temos outros que, por exemplo, Fyodor Dostoiévski, né, o russo, quem sabe você já leu Lolita e outros livros dele, ele era um cristão também, né? Mas só tem estrangeiros? Não, Machado de Assis. Machado de Assis. Olha aí, Machado de Assis. Acabamos de ver o Wurlitzer, que é brasileiro, Machado de Assis, né? Você já leu tantos livros dele, mas ele era cristão também. Então nós temos uma gama de pessoas que escreveram, que eram C.S. Lewis, por exemplo. Aliás, ele escreveu um livro muito bacana, que eu pretendo ler, que como é que é? Carta do Diabo ao seu aprendiz. Então ali o diabo está ensinando, está escrevendo aos demônios como eles devem fazer para enganar os cristãos, para enganar as pessoas e tal. É um livro fantástico, que eu ainda não li, mas pretendo ler. Então existem muitos cristãos que se envolveram com a cultura, desenvolveram vários trabalhos. E não só... por exemplo, tem livros que eu li, que foi inclusive indicação da minha sobrinha, que foi A Revolução dos Bichos, né? A Revolução dos Bichos. Um livro fantástico. Que ali você vai ver... mas tudo é ficção. Não, mas tem um princípio. Está te ensinando algo valoroso sobre aquilo que nós temos vivido hoje. Sobre uma ideologia perigosíssima, satânica, demoníaca, que tem cesseado e tem destruído a vida, a fé de muita gente. Falando do comunismo. É muito bom. Poucas páginas, se você não gosta de ler livros em calhamaços, né? É um livro de poucas páginas, mas fantástico, vale muito a pena ler. Mas há uma coisa que é bem interessante, e agora a gente vai tentar desmistificar alguns preconceitos e explorar algumas potencialidades aqui. Diogo, há quem diga que crente só lê Bíblia, Diogo. E eu via, no passado, da minha época, né? Eu via muito falar sobre isso. Mas será que essa afirmação é verdadeira? O crente só deve ler Bíblia? Olha, na maioria daqueles que... Tem muitas pessoas que acreditam que é isso. Só deve ler a Bíblia, né? A pessoa tem que ler só a Bíblia. Mas só que essa afirmação, ela não é verdadeira, na verdade. Não é verdadeira, na verdade, né? Na verdade, o cristão, ele tem que ser exemplo de muitas áreas. Tem que ser exemplo de muitas áreas. A nossa história cristã, nós, irmãos em Cristo, a nossa história cristã, ela está enraizada, está estritamente presa à história da literatura. Ela surgiu, ela foi passada através da literatura também. Mas hoje em dia, o que acontece? Por exemplo, você vê Paulo ali falando, quando ele está ali no Areópago, né? E ele fala de outros pensadores daquela época que não eram pensadores cristãos. Ou seja, nós precisamos consumir outras literaturas também. Mas só que sem... Um aviso aqui. Consumir outras literaturas, mas sempre tendo o discernimento, passando pela lei bíblica, entendeu? Tipo, se você lê... Como é que Paulo fala? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. A gente tem que ter um filtro ali. Todo mundo é adulto, todo mundo tem uma inteligência perfeita. Lendo a Bíblia, você vai ter esse discernimento. Então, eu acho que o cristão tem que ler, sim, outras literaturas além da Bíblia. Algumas literaturas sobre o aprofundamento, sobre alguns estudos dentro da Bíblia, ou então alguma ficção cristã, como a gente falou sobre... não a ficção cristã como Crônicas de Olã, né, que Crônicas de Olã usa símbolos do judaísmo. No final dessa trilogia tem uma simbologia em relação a Jesus Cristo, o que ele fez por nós na cruz, e ali é muito emocionante ali no final. Então são coisas assim que vão acrescentar na sua vida, além de expandir seu conhecimento literário, e a leitura vai ajudar você a discernir melhor sobre as coisas, conhecer melhor sobre as coisas. Você não vai ser um ignorante sobre as coisas da vida, né? E exatamente falando sobre essa questão de literaturas,
a gente vai entrar aqui numa questão um pouco polêmica, de repente, pode ser polêmica, que é a ideia de livros proibidos, ou literaturas perigosas, né, para cristãos. Será que existe isso? Será que existem literaturas que são perigosas, que são proibidas os cristãos lerem? O Diogo acabou de citar um texto que é um cerceador, que é algo que para balizar, que deve ser um parâmetro para nós, que é esse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo fala lá aos Coríntios, né? É reter tudo aquilo que é bom. Você tem que reter o que é bom. Então, por exemplo, uma literatura que não tem jeito, que não deve ser lida nem para te ajudar a melhorar a sua relação com a sua esposa, a te dar uma compreensão do que é a vida de um casal, são literaturas eróticas. Há muito crente, Diogo, que infelizmente que consome esse tipo de material, né? Que consome e de forma... Se fosse algo bom, ele não se esconderia para ler. Tem esse detalhe. Eu já pensei assim, olha, uma pessoa veio falar para mim sobre a situação de se satisfazer a si mesma de uma forma sexual, né? E aí eu falei para essa pessoa, se esse negócio é tão bom como você diz, se você falasse em cima do púlpito que você está fazendo isso, será que as pessoas iam se horrorizar ou dar glória a Deus? Para você ver assim que em relação a isso, né, do erótico, do pornográfico, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, vou assistir para ter uma boa performance. Mas só que a vida cristã a dois, apesar de eu não ser casado, sou solteiro ainda, ela não tem nada a ver com isso, com performance na vida amorosa ali, íntima, né? Vou ler só para me ajudar aqui, preciso apimentar a relação. Uhum. Não, você precisa se aprofundar na Bíblia, ver com a sua esposa, procurar uma orientação de um pastor capacitado, do seu líder, para resolver essa situação. A Bíblia, tem muita gente que tem corrido da Bíblia para ir para outras literaturas falando sobre o ser humano. Literaturas, como é que fala que o homem é o centro? Né? Antropocêntricas. Uhum. O próprio homem resolvendo os seus problemas do homem. E não é assim. Tem que ser tudo na Bíblia, né? Uhum. E infelizmente tem pessoas... Certamente você... Até a gente estava falando antes de entrar sobre isso, né? Um livro que a gente não sabe se foi baseado no filme ou o filme baseado no livro, que é aqueles 100 tons de cinza. 50 tons de cinza, já até diminuí. 50 tons de cinza. Quem sabe você que nos assiste, assim que lançaram esse livro, você cristão, você que se diz seguidor de Jesus, quem sabe você não foi lá assistir? Quem sabe não adquiriu também um livro para averiguar se realmente fazia sentido o que estava sendo no filme, se não faltou detalhes. Quem sabe, né? Então, assim, será que você precisa disso? Será que você, casado, precisa de materiais pornográficos para o teu casamento? Quantos casamentos têm sido deturpados, relações entre marido e mulher têm sido deturpadas por causa da pornografia que entrou no relacionamento de forma profunda, sendo consumida, né? E outro detalhe que você não sabe, de repente, a tua mente, o teu cérebro está sendo todo deteriorado por causa desse tipo, está sendo transformado, né? Está sendo redefinido por causa desse tipo de literatura. Que é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Né? Então, a Bíblia, você não precisa disso. Outra coisa, a Bíblia tem um livro que trata, lógico, é um livro... Muita gente diz que, não, isso aqui é tudo simbólico, está apontando para Cristo, tal... Não, o livro de Cantares é um livro que fala de Salomão e como era a sua relação com a sua mulher, entendeu? É um livro que mostra esses aspectos da relação entre homem e mulher de uma forma sadia e da forma de uma visão bíblica de como Deus vê o relacionamento entre homem e mulher. Então é um livro que você pode começar. Inclusive tem curso muito bom que a CEBI, que é lá de Brasília, eles têm baseado neste livro, baseado no livro de Cantares. Você pode procurar depois o site da CEBI.
lá de Brasília. É só um adendo. As pessoas podem pensar que a gente está sendo incoerente, né? Dizendo assim, o cristão tem que ler literaturas fora da Bíblia, né? E aí fala sobre Cantares de Salomão. Porque lá dentro da Bíblia tem, né? Poesia, tal, tudo mais histórico. Se formos ler fora da Bíblia, tem também poesias, tal, não sei o quê. Só que nesse caso, fora a pornografia, ela não vai ajudar. E esse é um pensamento comum, não só dos cristãos, mas de outros profissionais da saúde, falam como é que é? Dos malefícios da pornografia para a vida de uma pessoa. A gente vê pessoas que chamam de predadores sexuais. Como que começou a vida desse? Se for investigar, começou nisso. Consumindo uma pornografia, vendo aqui, tal, vai se aprofundando, vai consumindo coisas piores, até chegar a um ponto que ele não se satisfaz mais com aquilo, porque o pessoal fala que é que nem consumir uma droga. Cada vez mais seu corpo vai querendo mais, você vai se aprofundando e chegando até a situação de envolver uma segunda pessoa nessa situação, né? Sim. Então, o que acontece? É a mesma coisa que você consumir outros tipos de poesias, outro tipo de histórias, que nós temos que ter esse filtro, saber filtrar aquilo que a gente vai consumir, tá? Coisas que não vão nos prejudicar a nossa mente, o nosso entendimento. Você tem que ter discernimento. Esse discernimento você só vai criar tendo intimidade com Deus e tendo intimidade com a palavra dele. Exatamente. A gente não está dizendo aqui que você não pode ler. Só vou ler. Não, a gente está dizendo exatamente isso. O cristão deve ler outras literaturas. Isso faz parte. Ele deve filtrar aquilo que ele vai consumir. E qual que deve então ser? Mas como é que o cristão vai saber o que ler? Qual é o elemento que vai ajudar o cristão a saber o que ler? Qual deve ser o filtro do cristão para aprender, na hora de escolher um livro, uma literatura para ler? Qual que deve ser esse filtro? Bom, primeiramente, o cristão tem que ter discernimento, saber discernir o que é bom, o que não é. O que vai edificar a sua fé ainda mais, o que vai ajudá-lo a desenvolver o raciocínio de uma forma saudável, o que vai ajudar a desenvolver o seu cérebro, o seu conhecimento, a agregar o seu conhecimento, digamos, nas várias áreas que você atua de repente. Então, tem livros muito bons. Eu, particularmente, gosto de ler filosofia, gosto de ler esse tipo de literatura, livros teológicos. Então, nós não estamos dizendo que você não pode ler. Só que você deve ter cuidado na hora de ler. E o filtro são esses. Primeiro, ter discernimento. E segundo, o principal, que é a Bíblia. Você ver as Escrituras. O que as Escrituras dizem, né? Filtrar. Se você lê as Escrituras, se você consome as Escrituras, certamente a tua alma vai estar alimentada. Você amadurece a sua mente. Você amadurece a sua mente. Você vai ter uma mente, você vai ter um pensamento mais alinhado às Escrituras e, portanto, você vai conseguir filtrar a cultura. Olhar a cultura com a ótica bíblica, né? De uma forma que agrade a Deus. Então você vai saber se aquela literatura de fato vai te ajudar ou não. Ou vai te prejudicar, vai te afastar mais de Deus, te afastar dos princípios que você aprendeu, ou não. Tá bom? E uma coisa, Diogo, que eu acho interessante, a gente estava falando de ficção, falou de várias pessoas como o Tolkien, por exemplo, que escreveram ficções, mas no mundo cristão, sabia que teve um tempo, não sei se ainda é assim, a ficção é vista com desconfiança, você sabia? Que muitos cristãos que tinham receio, principalmente nos tempos antigos, não sei se hoje em dia é assim, tem receio da ficção, desconfiança, por causa que um dos aspectos que leva-se em consideração ou é usado como alegação é o lado místico das ficções. Muitas delas apresentam figuras de demônios, figura de espíritos, figuras não sei o que são escabrosas, que podem afastá-las de Deus. Outros
é porque foge da realidade, existe muita fantasia, então foge da realidade, não tem verdade na ficção. Mas será que é assim? Será que a ficção é isso mesmo? Será que devemos temer a ficção? Claro que não, né? Claro que não devemos temer a ficção, porque se a pessoa diz assim que esses elementos, não vou ler porque tem esses tipos de elementos, ela não tinha que ler nem Apocalipse. Uhum. Porque Apocalipse é cheio de elementos. Fala sobre besta, fala sobre dragão, fala sobre uma mulher que tá dando filho não sei aonde, o dragão tá com a boca aberta ali, tal, não sei se, mas tem um dragão ali que a mulher tá dando a luz ali, tem um dragão lá, então, mas aí a ficção, a gente não tem que ter esse preconceito em relação à ficção. Não que você tá lendo ali e lá falar que o demônio veio e não sei o quê. Aquele demônio não vai sair dali do livro e não vai te atacar, tá? E também, tipo assim, depende qual livro que você tá vendo. Se você tá lendo um livro de feitiçaria, aí você tem que parar de ler, não é isso, não. Isso não é ficção. Você lendo um livro de feitiçaria sobre como fazer tal coisa ou fazer aquilo outro, você tem que parar de ler esse livro e tem que rever seus conceitos. Uhum. Tem que rever seus conceitos. O livro de ficção, às vezes, ele é muito pequeno em relação ao preconceito, às vezes com uma forma que você lida com a vida. Esses dias eu estava falando sobre fé, que muitas vezes nós usamos a fé para querer alcançar algo que vai nos agradar. Seja eu quero ter fé porque eu quero ter um carro, quero ter uma moto, quero ter um emprego dos sonhos, quero ter não sei o que. Será que realmente é isso que Deus quer para sua vida? Será que fé tem relação a isso? Lá a fé fala sobre a promessa que é Jesus Cristo, né? Ter fé em Jesus Cristo. E a pessoa tem usado a fé como algo místico. E muitas vezes nós temos tido essa atitude do misticismo e tendo preconceito com uma literatura que não vai ser prejudicial para a gente, e nós mesmos estamos sendo prejudiciais para nós mesmos em relação a crer em coisas que a Bíblia não fala. Uhum. Eu acho que esse é o pior. É você crer numa coisa que a Bíblia não está falando, e isso prejudica a sua vida com Deus, prejudica o seu relacionamento com a Bíblia, prejudica a sua vida como um todo, porque somos carta lida. As pessoas vão ver o que você está fazendo. Muitas vezes, as suas atitudes vão falar muito mais do que aquilo que você diz. Então, suas atitudes de querer acreditar naquilo que realmente não existe, que não está na Bíblia, isso é mais prejudicial do que você for ler uma ficção que não tem. Uma ficção é algo fictício, que não existe. Por exemplo, tem cristãos que não leem ficção, mas estão ligados a uma novelinha. Novela cheia de ficção, cheia de personagens fictícios, e ele aplica a sua realidade àquilo. Tem cristãos que começam a se envolver tanto com aquela história fictícia da novela, que ele começa a torcer pro cara que é o adúltero, com o qual a mulher está traindo o marido, para que aquela relação dê certo, para que aquela mulher deixe o marido, porque o marido é muito chato, não sei o quê, e ficar com o cara. Eu já vi cristão torcendo para isso. E isso é muito comum, e acontece não só torcer, né? Uhum. As próprias igrejas têm esse tipo de atitude. Aconteceu com uma pessoa próxima a nós, né? Uhum. Que estavam sendo orientados por um especialista em relação a isso. E o cara dizia para essa nossa conhecida: se separa dele. Se separa dele, se separa dele. Isso está errado. No âmbito cristão, não é se separa dele. Deus já uniu. São uma só carne. Um negócio que você tem que entender: você que vai se casar, ou que você já é casado, você está casado com um pecador. Uhum. E você que está aí também, você é pecador. Então, vai ter conflitos, vai ter diferenças. Um vai pecar contra o outro, ofender o outro, mas qual é o centro do relacionamento de vocês? É Jesus Cristo, é Deus, é a Bíblia. Então, vocês tendo esse aspecto tendo a Bíblia como orientação para tudo isso, você vai parar de torcer lá pro cara lá, pra mulher se separar do cara horrível, para ficar com o amante, né? Parar de estar olhando a fofoca, mas essa mulher merecia mesmo parar. Não, o que falta tanto
a orientação dos líderes, como também do bom senso daqueles que estão envolvidos na situação. Né? Infelizmente, as pessoas acabam invertendo os valores. E muitos cristãos, eles esquecem, não vou ler isso, mas eles estão ligados nesse, como eu falei, na novela, assistindo coisas que não deveria assistir, se envolvendo em notícias, sem filtrar, não filtram a notícia, não filtram aquilo que vão ler. Assim como não filtram a notícia, não filtram o que leem. E não leiam o que deveriam ler. Não leiam a Bíblia na hora que era para ler. Quando precisavam ler a Bíblia, estão vendo uma coisa, estão ligados na rede, estão ligados na novela, nos filmezinhos da Netflix, maratona no Netflix. Tem crente que vai dormir 3, 4 da manhã assistindo Netflix, mas não tem tempo para ler a Bíblia. E é engraçado que o senhor falando isso, às vezes a pessoa, em vez de usar a solução da Bíblia para resolver os problemas, a cabeça dela tá tão cheia tão cheia das literaturas que ela lê e usa aquelas literaturas para sua vida, que toma uma decisão voltada naquilo que ela está consumindo. E o que ela está consumindo mais? Outras coisas sem ser a Bíblia. Exato. Não é errado você consumir outras Bíblias, tem que ter esse filtro. Só alertando de novo. Mas a Bíblia tem que ser o centro do seu pensamento, o seu filtro. É através dela que você vai poder consumir as coisas, saber o que é certo, o que é errado. Mas agora, se você consome lê a Bíblia uma vez na semana e nas outras consome várias outras coisas, incessantemente, a sua vida vai ser vai ser orientado por aquilo que você está consumindo a mais. E um detalhe que muitos falam, inclusive o salmista fala: a tua palavra ela restaura minha alma. Ou seja, ele se medita nela dia e noite, o salmista fala. E uma coisa que muitos desconhecem ou ignoram é que a Bíblia ela traz consigo a vida de Deus nela. Houve casos de pessoas que eu conheci, pessoas no Amapá na minha época, nos anos 80, o cara não sabia ler, o cara aprendeu a ler de alguma forma, miraculosamente lendo a Bíblia. Começou lendo, de repente ele começou e aprendeu a ler ali, lendo a Bíblia. Então a Bíblia não é só um livrinho de cabeceira que você deve ter, é um livro que você tem que, ou para deixar aberto, como muitos fazem no Salmo 91, né? Como proteção. Você tem que ler a Bíblia. É o seu livro, é o primeiro livro que você deve ler. É o teu best-seller. É o livro que você indicaria para alguém ler. Tem gente que indica vários livros, menos a Bíblia. Eu li o romance tinha uns romances antigos que era, eu esqueci o nome dos romances, que era muito conhecido na época, Sabrina, se eu não me engano, que a mulherada lia muito. Então, era muita gente lendo esse tipo de literatura. Então, é muito comum em alguém, leio, esse livro é bom, e as mulheradas lendo. Eu li o livro do fulano, um livro excelente, um livro maravilhoso, mas é a Bíblia. Cadê? Você tem indicado a Bíblia para ler? Se você não lê, você não vai indicar, é óbvio. Agora, se você lê, você certamente vai indicar. Bom, um detalhe sobre a ficção que eu queria aclarar é que você não precisa ter medo de ficção. Dependendo, claro, saber o que você vai ler no aspecto ficcional. Mas a ficção ela vai te trazer alguns benefícios muito interessantes. Primeiro, ela vai te ajudar a desenvolver a sua empatia. Segundo, ela vai ajudar a compreender diferentes perspectivas. Outra coisa é que ela vai te ajudar a refletir sobre questões morais e éticas. Como, por exemplo, esse que eu citei, né, a Revolução dos Bichos, ajudou a refletir sobre a questão como que funciona o comunismo, que muitos dizem que é muito bom, mas não querem ir para Cuba, né? Mas dizem que é muito bom, funciona. Não funcionou em lugar nenhum até hoje, mas na cabeça da pessoa funciona. Esse livro, um livro simples, muito interessante, divertido de ler, me ajudou a refletir melhor, a compreender como funciona o sistema monetário, a forma como eles mexem com essa questão do comunismo. E tantos outros livros, como por exemplo o Nárnia, que livro fantástico, né? O filme é interessante, mas o livro é fantástico. E é um livro que te faz refletir exatamente sobre a pessoa de Cristo,
Um livro também que eu esqueci de mencionar, que O Peregrino, de John Bunyan. Que livro magnífico, amigos, que fala da jornada, nossa jornada terrena até a volta de Cristo. Então é um livro que você vai ver lá o que não vou dar spoiler, mas o que ele passa para chegar a esse lugar. É as lutas que nós enfrentamos até a nossa chegada nos céus, até a volta de Cristo. Então são livros, então a ficção te ajuda. E outra coisa, ela te ajuda a entender a natureza humana e a obra de Deus. Uma boa ficção, escrita dentro de uma perspectiva bíblica, um cristão que saiba usar, saiba escrever uma boa ficção, ele vai fazer com que as pessoas tenham vai desenvolver isso nas pessoas. Mas, infelizmente, os cristãos abandonam, como a gente falou no princípio, abandonaram, relegaram esse lugar da literatura que no século XVI, nos primeiros séculos, foi tão usado pelos cristãos e foi deixado de lado. Hoje em dia, quase não se vê, né? Quase não se vê cristãos desenvolvendo bons livros. Quando escreve livros voltados, livros psicologizados, livros que só mexem com o emocional. Em São Paulo está tendo um movimento agora, a FAIRFIC, eu acho que é da Mackenzie, que é sobre literatura cristã ficcional, né? De ficção. Eu achei muito interessante esse movimento. Mas, por exemplo, na história a gente tem poucos escritores que a gente pode citar. Então acho que é tempo da pessoa começar a escrever. Mas o que eu posso escrever? Fala sobre a sua própria vida. Fala sobre a sua própria vida. Escreva sobre a sua própria vida. Hoje está mais fácil de escrever um livro. Tem editores que fazem isso. Por exemplo, nós temos a GA Editorial. GA Editorial, estamos aí esse ano aplicando já com os escritores aí, escrevendo conosco. E são preços muito acessíveis. Então o que eu escrevo para ajudar? Fala sobre seu testemunho. Esse testemunho vai falar com alguém, com certeza. Quer escrever ficcional? Escreva ficcional com aspecto bíblico. Vamos não só dominar a música, o teatro e a dança. Vamos dominar todas as outras artes, pintura, literatura, poesia, poema. Bora explorar. A arte, na verdade, nasceu dentro do conjunto bíblico. Deus criou essas coisas para nós desfrutarmos, né? Nós não temos que usar a arte, como fala, a arte não precisa de justificativa, é um livro muito bom. Lá diz que o cristianismo, a arte não é para justificar o cristianismo. O cristianismo precisa transbordar ao ponto de usar a arte como uma ferramenta. Exatamente. Então, já deu a dica aí o Diogo. Escreva. Comece a escrever. É engraçado. Falar em escrita, tem umas crianças que nos procuraram lá no condomínio. Tia, nós vamos escrever. Tia, falou pra minha esposa. E aí apareceram com um papelzinho lá, né? Escrevendo desenho do animalzinho lá e escrevendo a historinha. A capivarazinha. Ou seja, é algo, já despertou nas crianças. Quando elas viram que a gente era escritor, elas começaram a despertar para esse lado. Ou seja, despertar a criança para esse lado artístico, né? Despertar a criança a escrever. E é uma coisa interessante que a escrita faz, o ato de escrever te faz concatenar as ideias, você organizar suas ideias, você desenvolver o teu raciocínio. O que as pessoas querem hoje é que você não pense. As pessoas querem que você seja alguém que aceite tudo que é dado a você. O ato de você escrever, ler, além de você adquirir um bom vocabulário, ampliar o teu vocabulário, você vai melhorar a tua raciocínio, a forma de raciocinar, né? Refletir sobre vários temas, conversar sobre vários temas, fazer esse percurso entre vários temas, saber falar de política, falar de esportes, falar de telenovela, por que não, né? Ler sobre esses assuntos, o que está sendo... Falar sobre assuntos científicos. Por que o cristão não pode falar sobre... não, mas não é a minha área. Nossa, a gente vê... Quando a gente for falar desses temas, falando sobre outros aspectos artísticos, a gente vai ver cristãos desenvolvendo cada coisa na Bíblia. Cada arte incrível desenvolvida. Então... é muito importante nós nos envolvermos com a arte. Você, cristão, se envolver com a arte. Começando, lógico, pela leitura. Mas eu não sei escrever. Comece um diário. Você não escreve um diário? Né? Transforme seu diário em um livro. Já é uma dica. Mas, Diogo,
agora a gente chegou a uma parte práticas, onde a gente vai dar algumas indicações para quem, por exemplo, está começando a sua relação com a fé, a explorar a sua fé, a entender mais a sua fé, ou quer ampliar a sua literatura cristã ou literatura de modo geral. O que você, no caso, recomendaria para essa pessoa ler? Bem, eu tenho 3 recomendações, né? A primeira seria, no caso da ficção, que seria As Crônicas de Olam. Muito bom esse livro. Para você, ali no seu momento, né? Ele tem uns aspectos judaicos ali, tem nomes, né, em hebraico ali, o significado deles, e no final ele é bem surpreendente que você consegue ligar com o sacrifício de Jesus. Um segundo livro que você poderia ler é O Tempo e Seu Destino Eterno. Aqui é um livro que está falando sobre vários testemunhos de pessoas. Fala sobre o testemunho de várias pessoas aqui dentro. E testemunhos assim são impactantes, né? Sobre a vida da pessoa, sobre como é que ela foi a sua vida até chegar à conversão de conhecer Jesus Cristo. E tem testemunhos aqui que acho muito interessante, de pessoas que passaram, que são pessoas que fizeram grandes coisas, por exemplo, aqui na América Latina. A segunda leitura que eu indico é uma leitura um pouquinho mais complexa, mas dá para você ler, que são Paixões do Coração. Aqui você vai entender realmente como é que funciona o nosso coração e a dinâmica do pecado. E aqui vai desmistificar muita coisa que está na nossa mente, que a nossa mente está muito contaminada pelas coisas de que o mundo, a gente consome do mundo, sobre como é que funciona a nossa cabeça, os nossos sentimentos, de que isso é doença, de que aquilo... Aqui você vai entender, isso aqui vai desmistificar várias coisas. Paixões do Coração, de John D. Street, e O Tempo e Seu Destino Eterno, de Steven Gallagher. Muito bem. Eu também vou fazer algumas indicações para vocês, né? Eu não quis trazer minha biblioteca toda, que não ia dar tempo de mostrar. Mas, assim, alguns livros que mudaram meu pensamento com relação a algumas coisas. Por exemplo, esse livro aqui do meu amigo, o pastor Ayrton Williams, lá de Brasília, é um livro fantástico, O Mito e a História na Criação, que trata sobre os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Se o Gênesis 1 e 2 são um só, ou são separados, ou não, como é que a gente vai entender que tipo de literatura é o Gênesis? Esse livro é um livro que vai te ajudar muito. Qual o sentido da narração da criação? Esse livro vai te ajudar bastante. O outro livro, algo que eu considero primordial, e hoje se fala muito de depressão, é algo muito sério realmente, mas como é que a gente vai entender isso de uma forma bíblica? Será que a Bíblia traz algum aspecto, fala sobre a questão da depressão? Houve algum personagem que passou pela depressão? E quando a gente lê Timóteo, quando Paulo chama Timóteo a ler, a voltar às Escrituras, deduz-se que ele estava ali com depressão. Então, esse é um livro muito bacana, Repensando a Depressão, nem doença, nem pecado. É um livro também muito legal, do Dr. Daniel Berger, e é um livro que vai te ajudar a compreender mais sobre a depressão, estudar um pouco mais a respeito. E traz, inclusive, muita base bíblica para te fazer compreender esse aspecto da depressão. Um outro livro é Por que Gênero Importa? Num tempo que nós vivemos, onde há muita confusão com relação a gênero, se é masculino, feminino, se existe algum outro gênero neutro. Esse é um livro que vai te ajudar bastante. E, aliás, o autor, ele nem cristão evangélico nem cristão Leonardo Sachs. Ele é um PhD e ele vai, de uma forma científica, trazer aspectos do porquê que existe apenas esse 2 gêneros. Só é reconhecido 2 gêneros mesmo. E esse livro vai te ajudar bastante. Se você gosta, se é um assunto que te interessa, eu te aconselho a adquiri-lo. Tá bom? E por último, e não menos importante, quero trazer, falando de ficção, eu escrevi esse livro aqui, que é O Cárcere Religioso,
Os Dilemas Existenciais de um Judeu é um livro ficcional religioso, um personagem chamado Jacó, que ele vai se encontrar com um personagem real, vivendo cenas reais, lugares reais, e esse encontro vai produzir profundas mudanças na sua fé. É um livro que é ambientado na cultura judaica e ele vai te ajudar a compreender, vai te ajudar a entender como que foi que esse cara mudou, esse personagem mudou, o que fez com que ele mudasse, e a entender melhor, a ver a sua fé, se é uma fé genuína ou não. Bom, esse foi o nosso primeiro episódio do Arte na Contramão, e eu acredito, Diogo, não sei se você teve essa impressão, que foi um tempo muito precioso e esclarecedor com um aspecto relacionado à literatura, né? E qual que é a mensagem que fica claro para nós ao término, na sua concepção, Diogo? Qual a mensagem fica claro com relação à arte? Que mensagem fica claro para você? Bem, fica claro de que Deus nos agraciou com a arte. Uhum. A arte é uma expressão individual, uma expressão que ela é da personalidade do ser humano, o individualismo, e que a arte ela deve ser uma arte para glorificar a Deus e ser usada para alcançar outras pessoas. Mas que, infelizmente, hoje nós, como cristãos, precisamos alcançar vários outros ramos de dentro da arte e não deixarmos de que ela seja dominada por ideologias que não glorificam a Deus. Então, essa é uma das mensagens, e fica claro que a arte não deve ser temida, ela deve ser explorada, e a literatura, aliás, é um dom de Deus. A arte literária é um dom de Deus, e nós, como cristãos, devemos explorá-la de uma forma lógica, explorar de uma forma sábia, e ela não devemos também discernir usando a arte para a glória de Deus, de forma que glorifique o nome dele. Então, se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, que em breve nós vamos divulgar o canal, o canal é o Arte na Contramão, né, Diogo? Você pode se inscrever, pode curtir ali e deixar seu comentário. Qual é a sua opinião sobre a arte? Você tem lido? Que tipo de literatura você tem lido? Você tem lido a Bíblia assiduamente? Como é que você vê a Bíblia? Enfim, deixe seu comentário lá. O que você achou desse episódio? E que a gente com certeza vai ler. E se não o Diogo, vai lá responder e vai deixar uma mensagem para você. Bom, no próximo episódio, né, Diogo? Fala aí. No próximo episódio, vamos falar sobre o cristão como escritor, e nós aguardamos você lá. Então, eu deixo meu abraço aqui, nós vemos no próximo episódio. Ok, eu sou Jânio Gouveia, esse é o Diogo Andrade, nos vemos no próximo episódio do Arte na Contramão. Tchau, até a próxima.